Homens com armaduras de aço, sobre poderosos corcéis, investem pesadamente contra islâmicos em um ambiente de areia e dunas. Essa é, sem dúvidas, a imagem que vem à cabeça da maioria das pessoas quando falamos de cruzadas. Mas esse evento histórico é muito mais amplo e envolve todo um contexto específico. Quem eram os Templários? Como a ordem surgiu? Qual o seu propósito? Como foram extintos? Agora, ao vivo, no History to Go. No começo do século XI, os turcos seljúcidas tinham conquistado largas porções do Oriente Médio, incluindo Jerusalém, e sua postura com relação aos cristãos era mais agressiva que os abássidas, que controlavam essa região no passado. Os turcos proibiram a peregrinação e a entrada de cristãos na região, e esse foi um dos vários fatores que levaram à união da cristandade com o intuito de tomar essas regiões sagradas das mãos dos muçulmanos. A Ordem dos Cavaleiros Pobres do Templo de Salomão, conhecidos simplesmente como Templários, são os mais famosos e conhecidos. Foram criados em 1096 com o intuito de proteger os cristãos que peregrinavam rumo a Jerusalém. A união da cristandade e a Primeira Cruzada resultaram em uma guerra e no estabelecimento de uma Jerusalém controlada pelos cristãos, mas a ferocidade dos islâmicos ainda tornava essa jornada extremamente perigosa. Os Templários, facilmente reconhecidos por sua cruz vermelha em um fundo branco, foram rapidamente tidos como essenciais para a manutenção dos estados latinos, os reinos cristãos recém-estabelecidos no Oriente Médio, e caíram nas graças do povo, dos nobres e, claro, do Papa. Seus cavaleiros eram os mais qualificados de toda a cristandade, e aqueles que não eram combatentes eram responsáveis por uma larga infraestrutura econômica que envolvia inovações financeiras, que seriam uma espécie de embriões do sistema bancário, e várias fortificações por toda a Europa e a Terra Santa. O século XIII foi o ápice da ordem. O Papa da época, Gregório IX, chegou a emitir uma bula papal que isentava os templários do pagamento de impostos religiosos, com o intuito de manter, nas próprias palavras do religioso, a guerra contínua que sustentavam contra os infiéis, arriscando a vida e fazendo-na pela fé e amor a Cristo. O teólogo francês Jacques de Vitry os definiu como leões de guerra e cordeiros no lar, rudes cavaleiros no campo de batalha, monges piedosos na capela, temidos pelos inimigos de Cristo, a suavidade para com seus amigos. Os templários levavam uma vida austera. A permissão de comer carne só era dada em alguns dias da semana, somente porque entendiam-se que eles eram uma ordem militar e que precisavam estar fortes. Eles nunca foram muito numerosos. Seus números nunca foram maiores do que 400 e poucos cavaleiros. Apesar disso, eles eram conhecidos pela ferocidade no campo de batalha e por colocar real terror nos adoradores de Alá. Abundam relatos de cavaleiros capturados que se tornam mártires por não aceitarem renunciar à fé cristã ou passar informações para seus algozes. Eles são uma ordem de monges militares e precisavam seguir de forma rígida a regra estabelecida por São Bernardo. A inspiração dessa regra que ditava os templários fora retirada dos Salmos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas pela glória do teu nome. Os 72 capítulos da regra ditavam características básicas de uma ordem militar religiosa feudal. A admissão era feita por um bispo, havia uma série de restrições e penitências a serem feitas em certos dias, além de diversas regras. Tudo isso para formar um sentimento de irmandade entre os cavaleiros, com a exigência de, nas refeições, um prato ser sempre dividido entre 2 homens. Todos os templários deveriam conhecer a regra decorada, viver em castidade e pobreza e serem completamente obedientes aos seus superiores. A ordem, como instituição, tornou-se superpoderosa. Sua fama se alastrou por todo o mundo cristão
que passou a fazer generosas doações a esses homens. Reis e rainhas doaram inúmeras porções de terra, animais e até mesmo toda a sua herança, como no caso do rei Afonso I de Aragão, que não tinha herdeiros. Mas cristãos comuns também doavam para a ordem, e havia inclusive uma bula papal, a Milites Templi de 1144, que incentivava a doação dos cristãos a essa ordem religioso-militar. Os templários também passaram a cultivar trigo e criar animais para acrescentar suas receitas e bancar seus equipamentos, fortificações e campanhas contra os islâmicos. Além da Terra Santa, os templários também lutaram contra os islâmicos em outra frente de batalha, a Península Ibérica. Desde o século VIII, os islâmicos do Califado Omíada tinham vencido o reino dos germânicos visigodos que estavam na região da atual Espanha e ocupavam quase toda a Península Ibérica. No século XIII, 500 anos depois, os planos dos reis cristãos da região de expulsar os muçulmanos estavam a todo vapor e os templários foram convocados. Receberam vários castelos e propriedades nas regiões cristãs da região para apoiar o processo de reconquista que levaria alguns séculos para acontecer. Mas sua ascensão também foi sua queda. Eles ficaram tão ricos e poderosos que passaram a emprestar dinheiro para grandes escalões do cristianismo, inclusive para reis. Felipe IV da França tinha inúmeros problemas financeiros e uma dívida colossal com os templários. A solução que ele encontrou foi política. O rei francês passou a fazer uma pesada campanha para desacreditar os templários. Eles eram acusados de imoralidade, heresia, sodomia e outros crimes de natureza espiritual. A influência de Felipe IV com o Papa da época ajudou muito na sua campanha. É isso mesmo, pessoal. As tão atuais fake news não são uma exclusividade do nosso século. No dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira 13, todos os cavaleiros que estavam em solo francês foram presos. A situação dos templários que estavam no Oriente Médio não era muito melhor, pois haviam perdido os territórios cristãos, o último em Acre, em 1291, e estavam isolados na ilha de Chipre desde então. Mas em 1306, eles foram expulsos pelo rei Henrique II. O último grão-mestre da ordem tentava, sem sucesso, criar um novo plano militar para retomar a Terra Santa e o Papa Clemente V tentava, também sem sucesso, convencer o rei francês da necessidade da ordem. As cartas do Papa, destinadas a Felipe IV, deixam claros seus protestos com relação às prisões, torturas e confissões que aconteciam aos cavaleiros da ordem em solo francês. Em novembro do mesmo ano, o Papa recomendou que os templários de outros países fossem colocados para serem interrogados e ficou claro que as confissões obtidas em solo francês foram obtidas por meio de tortura. O Papa deixou claro em 1311, a partir do Concílio de Vienne, que não há nenhuma prova da culpa dos cavaleiros das acusações feitas pelo rei francês alguns anos antes. Apesar de inocentados, o momento histórico mudou e os processos de prisão e interrogatório culminaram com a extinção da ordem em 1312 pela bula papal Vox Clamantis. Todas as suas propriedades foram entregues a outra ordem religioso-militar, os Hospitalários, com exceção das posses que estavam na Espanha, que foram devolvidas aos monarcas locais. O History to Go deseja a todos os History Lovers um próspero ano novo e reitera seu compromisso com a história e com a verdade.